Olá pessoal, beleza? Tudo bem? Bom, estava aqui domingo, de boa em casa. Não estava nem querendo fazer vídeo, estava de boa, querendo descansar, fazer outras coisas. Mas eu acho que as informações aí têm pipocado bastante para vocês. Nem vou falar a respeito de Virgínia ou CPI das Bets, mas é o que está rolando bastante. Mas o que eu vou contar, na verdade, é um relato sobre a minha família em relação a vícios. Tanto alcoolismo como jogos. Muita gente acredita que tenha saudades da infância. Eu não tenho saudades da minha infância. Assim, fui uma criança que acompanhei bastante os ciclos das coisas acontecendo. Tive uma infância como muita criança teve, mas também faltou muita coisa. Eu nunca passei fome, nunca fiquei na miséria. Minha mãe sempre trabalhou para me dar as coisas. Mas em compensação, meu pai, ele já foi ao contrário de tudo isso. Infelizmente, eu não tive um pai que me desse muito apoio, me desse muita atenção, olhasse para mim como os outros pais olhavam para os seus filhos, né? Que é uma coisa básica, pelo menos que a gente costuma fazer quando a gente quer ter um filho, ou dois ou três, daí vai de cada família. Só que eu tive umas certas dificuldades, tanto em atenção dele, com tentar entender o que ele queria. Então eu acabei tendo muito problema da infância até a adolescência, mas eu vou contar um pouquinho mais da infância. Quem segurava muito BO em casa era minha mãe. Meu pai era uma pessoa que sempre trabalhou. Trabalhava até final de semana. Trabalhava de noite. Meu pai era autônomo, pintor de parede. Ele até fazia alguns bicos, serviços assim, como se fosse hoje marido de aluguel. Uma chuveira, parte de elétrica, hidráulica. E até ganhava bem fazendo esse tipo de serviços. E ele fazia pintura residencial. E onde eu morava, tinha uma clientela até que boa. Não eram pessoas que choravam por tal preço. Ele dava o valor, o pessoal sabia que o serviço dele era de qualidade e contratava ele. E ele entregava o serviço muito bem. Só que a vida pessoal do meu pai sempre foi uma vida ruim. Meu pai era alcoólatra. Ele nunca deu muita atenção tanto para mim como para minha irmã. Tanto para mim como para minha irmã. Minha mãe também acabou ficando de lado. Tivemos muitos problemas em relação aos vícios que ele tinha, do álcool e também dos jogos. A gente fala muito em relação ao que está acontecendo hoje, né? A CPI das Bets. E isso me trouxe um pouco de lembrança, não que meu pai era viciado inteiramente em jogos, mas ele gostava muito de bar. E o bar tinha muito aquelas máquinas de caça-níqueis. E a gente nunca sabia quanto que ele gastava. Ele nunca tinha dinheiro, sempre trabalhou. Meu pai nunca foi uma pessoa que fugiu do trabalho, ficava em casa assistindo TV. E mesmo que ele ficasse sem algum serviço, ele fazia alguma coisa em casa, mas nada que tão produtivo assim para nós. Ele sempre levantou cedo, inclusive de domingo. Nunca foi uma pessoa de ficar deitada na cama esperando alguma coisa acontecer. Mas a gente esperava alguma coisa dele. E foi uma pessoa assim que sempre trabalhou e não ganhava mal. Mas não tinha nenhum acontecimento, ele não desenvolvia, ele não pensava no futuro. Era uma pessoa que vivia hoje. Quando eu perguntava para ele se eu podia ganhar tal coisa, se eu poderia ter tal coisa, ele falava, vai trabalhar e ganhar seu dinheiro. Eu tinha o quê? 11, 12 anos. Era a idade assim que eu precisava muito de ajuda. E outra coisa também que me proporcionou ser uma pessoa muito introspectiva. E eu tive muito problema até em falar com alguém. Isso daí me ocasionou muitos transtornos. Eu fui diagnosticado com TDAH aos 6 anos de idade. Fiz tratamento psiquiátrico quando criança, mas eu vou deixar para outro vídeo, que eu vou explicar melhor a respeito da minha vida inteira sobre o TDAH. Mas por enquanto nesse, eu vou concentrar mais nas coisas que aconteceram com meu pai com os problemas e seus vícios. E roupa, se eu quisesse ter alguma coisa boa, ou a minha mãe comprava ou era de doação. Mesmo assim, meu pai olhava para nós, para mim e para minha irmã, e falava que vivíamos
na mordomia. Ele nem sabe que é mordomia porque ele nunca nos forneceu nada. Eu morei de aluguel quase até os 30 anos, em quarto-cozinha, porque meu pai nunca pensou em progredir na vida. Ter alguma coisa dele, nós tínhamos terreno. Tínhamos 3 terrenos. Minha mãe até chegou a cogitar da gente mudar. Ter a nossa casa, nosso próprio canto. Mas ele falou que não iria, por questões nem sei o que. Pra mim, sempre foi por causa do vício. E onde eu morava, no bairro que eu morava, o boteco ficava de frente para a porta da minha casa. Então ele tinha algo muito próximo dele, que era o bar, as pessoas que ficavam no bar e aquelas conversas, né, de boteco. Nada que possa se aproveitar muito. Tinha pessoas boas também lá, que bem-sucedidas. Conheço muita gente que trabalhava, dava sustento para a família, passava no bar, tomava umas e outras e beleza. Mas meu pai nunca foi uma pessoa que pensou dessa maneira. Antes desses cassinos online, essas apostas, tem até hoje, né, o jogo do bicho. Mega Sena e Loto eu não posso nem colocar como um vício porque não é um valor que você vai investir tanto. Mas eu posso afirmar que se hoje meu pai estivesse vivo, soubesse mexer no celular e ele conseguisse mexer com esses jogos, com esses cassinos online, Tigrinho, essas coisas todas, com certeza o dinheiro dele ia tudo para isso. Passamos muito problema, muito perrengue. E foram anos assim, da minha infância e minha adolescência, foram tempos bem difíceis. E ele nunca nem se importou muito em mudar a vida dele. Ele sempre falava que se a gente não estivesse satisfeito era pra gente sair de casa. Caso o seu filho foi planejado, sua filha, seus filhos foram planejados, ou não, é uma responsabilidade que você tem com eles. Por mais que você fale alguma coisa para o seu filho, que você quer ensinar alguma coisa a ele, ensine coisas que ele possa absorver boa, não coisas ruins para ele absorver. Porque isso daí não vai mudar a vida dele, talvez pode até piorar. Eu não vou generalizar em relação ao pai que vai no bar ou joga, que seja um péssimo pai. Mas o que eu digo aos filhos desses pais que têm o hábito de ir em bar, têm o hábito de jogar online, é sempre ficar de olho se o que ele está ganhando está entrando em casa. Porque a partir do momento que ele trabalha muito e esse dinheiro não vem para casa, alguma coisa está acontecendo. E essa foi uma parte que minha mãe deve ter falhado com ele. Com o tempo, adolescência, eu até cheguei a trabalhar com meu pai, porque era mais fácil trabalhar para ele e ele me dar um dinheiro descontando que eu tinha que dar em casa, do que eu trabalhar fora e ele ficar me atormentando que eu tinha que dar dinheiro em casa 50% do valor, coisas que eu sempre brigava com ele. E eu não aceitava, porque se ele não me deu nada na vida, eu não tinha por que dar 50% do valor em casa, sendo que ele era o homem da casa que tinha que sustentar os filhos. Eu tinha a obrigação de ajudar. Mas se fosse a caso de enfermidade, caso dele não poder trabalhar, aí já era uma outra situação. Então eu sempre briguei com ele sobre esse tipo de atitude que ele tinha. Eu acho que muita gente possivelmente pode se identificar com o que eu estou falando agora. Porque, como diz a frase daquela música do Fábio Júnior, meu pai foi um herói e um bandido, mas o meu pai, pra mim, sempre foi um bandido. Quando eu era criança, minha mãe me dava uns trocados, né? Como se fosse uma mesada. Ele tinha a pachorra de pedir esse dinheiro emprestado, mas nunca me devolvia. E isso daí me machucou bastante. Foi algo que até hoje, assim, eu ainda carrego um pouco comigo. Passei em psicólogo, foi coisas assim que me travou bastante na minha vida. Eu não vou culpar ninguém em relação assim, aos meus fracassos, mas eu tive muito problema comigo mesmo. E eu acredito que as pessoas que estão passando isso, com pai, com mãe, que estão jogando, estão apostando aí nas bets, Tigrinho, essas plataformas aí de apostas, eu acredito que a dificuldade que vocês estão passando é bem próximo do que eu passei. Porque eu já vi relatos de pessoas que vendeu carro, pegou dinheiro emprestado de agiota, pessoas que gastaram 300 mil, sendo que 300 mil não é um dinheiro para você apostar. É o dinheiro para você ter alguma coisa sólida na sua mão. Agora, se você está pagando 300 mil para apostar, você tem que ganhar pelo menos aí mais de 1 milhão, 2 milhões, nem 1 milhão. Se você ganha 1 milhão, você vai gastar 300 mil, você está perdendo dinheiro. Mas muita coisa que está acontecendo em relação a pessoas assim, enganadas, pessoas que elas caem em golpes, porque tem aí
essas plataformas de cassino, se pensarmos melhor a fundo, é golpe. Porque essas pessoas que promovem esse tipo de jogos, elas nem devem apostar, mas elas fazem uma propaganda tão forte em relação a essas plataformas, que ela mostra que ela está ganhando, que começa com R$50, que está pagando. E para uma pessoa que já tem um problema, já tem um vício, já tem uma propensão a vícios, isso daí para ela é um prato de picanha. Eu não estou nem colocando as pessoas que fazem a propaganda. Para elas, né, o dinheiro está entrando, ela está investindo em outras coisas, mas o que eu falo é as pessoas que entram nisso, as pessoas que estão caindo nisso. Você que trabalha de segunda a sexta, de segunda a sábado, tenta repensar um pouco onde você pode empregar esse dinheiro. Porque as pessoas que entram nisso, ela não gasta o salário, ela gasta além do salário. Tem até onde eu trabalhava um camarada meu, no entanto que o apelido dele era Tigrinho. É Tigrinho porque ele tá vivo ainda e continua lá. Ele chegou a falar pra mim que ele ganhou, acho que foi 15 mil. Aí eu perguntei pra ele, e aí, o que você fez? Foi jogando, fui perdendo. Só que hoje ele falou, não, hoje eu não jogo mais, não dá mais dinheiro, isso daí não vale mais a pena. Depois eu vi um relato de uma moça, estava numa lanchonete até do hospital que eu trabalhava. Ela disse que a sobrinha dela já estava devendo R$200 mil. O que ela me disse depois é que a patroa até ajudou ela a pagar a parte da dívida, resolveu uma boa parte do que ela devia. Mas depois ela disse que viu a sobrinha apostando de novo. Então acredito que o valor que você vai ganhar nesses jogos é o de menos, é o que menos importa. O importante é você ficar jogando. O que eu vejo que muitas pessoas acabam caindo em golpes, não estão mais lendo, ou por preguiça, ou porque realmente não está afim mesmo de ler nada. A primeira informação que a pessoa tem é que eu ganho, mas as entrelinhas às vezes tem coisas que está detalhado lá, talvez nem seja uma resposta satisfatória que você queira. Mas é importante tudo que pegar, tudo que assinar, tudo que você colocar os seus dados, pedir o nome, pedir o CPF, dá uma olhada, lê as informações que tem lá. É importante a pessoa se informar antes de fazer qualquer coisa. Até para comprar um brinquedo para o seu filho, você tem que saber se aquele brinquedo é apropriado para ele. Mas voltando aqui, falando das apostas, que é o que realmente está dando muito problema. E não é de hoje isso. Eu lembro que tinha um programa que passava na Globo, um programa antigo, acho que passava nos anos 90. Tinha até um ator, Guilherme Leme, ele é um ator até que ele participou da Vamp, não lembro do nome dele lá. Mas eu vou colocar aqui para vocês a foto, vocês provavelmente vão lembrar dele. Tinha um programa que falou sobre vício em jogo. Ele estava dentro de uma casa, como se fosse um cassino particular, que eu me lembro, assim, era baralho, era pôquer. É o que mais tinha na época, é o que mais as pessoas apostavam. Aí ele levanta da mesa e vai falar com a mulher dele. Amor, me faz um cheque de 5 mil, hein? Imagina, naquela época, um cheque de 5 mil. Dava para comprar um carro. Devia ser uns 20 mil hoje. Eu não vou lembrar detalhadamente as cenas, mas eu lembro algumas coisas. E teve uma hora que ele tinha que ficar preso dentro de casa, porque ele estava devendo para agiota. E os agiotas começaram a ameaçar ele. Sabe, deu aquela ansiedade nele. Aí ele falou para a mulher dele, vou dar uma volta porque não tá dando não. Ele foi dar uma volta. Quando ele voltou, ele já estava cheio de hematoma, sangrando, porque os agiotas tinham batido nele. Só que como estamos na era da internet, então tá muito comum as pessoas apostarem. Eu mesmo já fiz. Eu coloquei R$30, mas eu vi que não ganhei nada e eu desisti. Não achei interessante. Coisas que não me dê algum retorno, eu geralmente largo para trás. Eu não tenho muito apego por certas coisas. O fator maior é as pessoas que têm um problema com esse tipo de vício. Eu falo vício no geral. Bebida, droga e jogos. Isso daí quando você entra, para depois você sair, você precisa de uma ajuda muito grande. E são coisas que destrói a família, destrói todo mundo à sua volta. Se você mora com seu pai, com certeza seu pai deve estar muito abalado com as suas atitudes. Se você tem uma mulher e um filho,
provavelmente estão também abalados com a sua atitude. Ou se se a sua esposa também faz isso, seu filho faz isso. E olha que essa semana aqui eu não estava assim tão bem para fazer vídeo. Tem dia que cansa um pouco, porque eu acho legal falar com vocês, passar experiência, algumas coisas legais. Mas às vezes a gente tem que falar as coisas também que não são legais. Como tá lá na descrição lá do canal, trazendo para vocês as melhores coisas ou não. Mas eu quero conscientizar as coisas que eu passei, as dificuldades que eu tive. Minha vida poderia ser totalmente diferente da minha infância e adolescência. E na fase adulta, eu ficar mais preparado para o mundo. Mas eu tive que me preparar sozinho, basicamente. Minha mãe me deu muito conselho. Teve muitas suas falhas aí, como qualquer ser humano, mas pelo menos ela conseguiu criar 2 filhos decentes. E tenta não carregar o que você passou lá atrás. Porque eu fiz isso por muitos anos e isso daí me incomodou bastante. Se vocês precisam de alguma ajuda, procura ajuda. Não fica pensando que psicólogo e psiquiatra é pra gente doida, não. É melhor você falar com um psiquiatra ou um psicólogo do que você levantar um copo de cachaça, um copo de pinga aí e você achar que seus problemas já estão resolvidos. Talvez você esteja até piorando eles. E você sabe que uma coisa leva a outra. Se você tem pouco tempo para você se divertir, se você entra nesses joguinhos, nessas plataformas, que é a única coisa que você consegue fazer, você tem que pensar o quanto você está ganhando e o quanto você está gastando. Mas é isso que eu queria falar para vocês. Deixa um like aí se você gostou do vídeo. Deixa um gostei. Ativa o sininho para você receber os vídeos, porque às vezes o YouTube pode não entregar os vídeos. Então é isso aí. Valeu. Até.